Agora, nesse estudo, eu quero trazer eu vou falar que é até uma polêmica aqui para vocês. E gostaria que você realmente desse a sua opinião, fizesse os seus comentários, porque isso aqui é muito sério. E a primeira passagem que nós vamos ler aqui é o seguinte: isso aqui é uma opinião de Paulo, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 10, que diz assim, ó: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então nós já vimos aí em alguns estudos, até comentários aí de Tomé e de algumas passagens dos evangelhos sinóticos a respeito do reino de Deus. Aonde está esse reino de Deus? Qual é o local do reino de Deus? Como que nós fazemos para poder buscar o reino de Deus? Então a gente já deu algumas pinceladas a respeito do reino de Deus, através do reino de Deus, aonde que nós já estudamos um pouquinho. Se você não viu, volte alguns vídeos para trás e você vai ouvir um pouquinho a respeito do reino de Deus. Então, para Paulo, os ladrões, os avarentos, os bêbados, nem os maldizentes e roubadores herdarão o reino de Deus. Mas eu quero destacar aqui os bêbados. Os bêbados, eu não quero falar a respeito do mal que a bebida pode causar e tal, mas para Paulo aqui, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então, na primeira passagem, os beberrões, os bêbados, não herdarão o reino de Deus. Agora vamos lá em Mateus 11:19, que diz assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo o quê? Água, pão, suco de uva, vinho. E dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Olha aí. Olha o que diz o texto. É Cristo falando dele mesmo. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Comendo e bebendo o quê? Então vamos parar para poder pensar que Jesus ele era judeu. Na Santa Ceia não havia suco de uva. E como um bom judeu, ele bebia vinho. Você pode me trazer aí várias traduções, o que um tradutor diz, o outro diz que Jesus era judeu. E judeu bebia vinho. E não bebia pouco não, bebia muito vinho. Ah, então você está me dizendo que Jesus bebia vinho? Sim, Jesus bebia vinho porque ele era judeu e era tradicional, era costume lá. Da mesma forma que é costume na Holanda beber cerveja, em outros países, outras bebidas por causa do frio e tal. Em Israel, o vinho era a bebida que os judeus bebiam. Agora, Cristo ali estava falando dele. Olha o que diz o verso anterior, 18. Pois veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio. Mas aí veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então quer dizer que Jesus, ele bebia bebida alcoólica? Sim, bebia vinho. É isso que ele está dizendo dele aqui, porque João não comia e nem bebia. Ah, mas João comia gafanhotos e tal, quando ele estava no deserto, né, gente? Quando ele estava no deserto. Então vamos levar em consideração, porque no meio dos essênios lá, eles comiam comida, porque eles produziam seu alimento lá, mas ele estando no deserto, ele comia o que o deserto dava para ele, né? Então aqui Cristo está falando dele. Aqui nós temos em Lucas capítulo 7, a partir do verso 33. Diz assim: porque veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, que come e bebe. Come e bebe o quê? Vinho. Vinho, gente. Come pão e bebe vinho. E bebedor de vinho, amigo de publicanos e dos pecadores. Aí quando você continua lendo os textos, ele está na casa de um fariseu. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com eles. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E estava comendo e bebendo com fariseus. Então, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse texto aqui? Por esses textos, Cristo bebia ou não? Me deixa aí a sua opinião a respeito disso.